Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades, trabalhando o quê? Crise hídrica e crise energética dentro do Brasil. Vem comigo. Quando nós falamos da questão hídrica dentro do Brasil, volta lá no primeiro vídeo e lembra: o Brasil possui as maiores reservas de água doce no estado líquido do planeta, tanto reservas subterrâneas, aquífero Guarani e aquífero Alter do Chão, quanto reservas superficiais, como por exemplo a bacia amazônica que cobre a região norte do país. No entanto, o Brasil ele passa por problemas de abastecimento hídrico, principalmente nos grandes centros urbanos. E quando nós falamos dos grandes centros urbanos brasileiros, nós vamos nos remeter principalmente para a região sudeste. E aí a gente precisa passear um pouquinho pelo território nacional, entender por que esse Brasil, apesar de ter toda essa reserva hídrica, passa por escassez de água. As regiões no Brasil que naturalmente acabam sofrendo com a escassez de água é a região Nordeste. Afinal de contas, dentro da região Nordeste do Brasil, você tem o sertão nordestino. E dentro do sertão nordestino, o clima semiárido, onde você tem um índice pluviométrico muito baixo. Então, naturalmente, o sertão nordestino já vai ter uma baixa disponibilidade de água para o consumo e para as demais atividades. Além dessa escassez de água natural dentro do sertão nordestino, nós precisamos lembrar que esse Nordeste e o norte do país também acabam sofrendo com a falta de investimentos que vão melhorar o tratamento dessa água e a distribuição dessa água para a população de maneira geral. Então, anota isso, anota essa informação. O Nordeste do Brasil, o sertão nordestino, tem problemas naturais com escassez de água. É o clima semiárido. Aliado a isso, você tem a falta de investimentos, a falta de políticas públicas na região Nordeste como um todo, principalmente o sertão nordestino, a área conhecida como polígono da seca, e dentro da região norte do Brasil. A falta de tratamento adequado dessa água, sistema de esgoto, a questão do encanamento para fazer essa água chegar de maneira adequada à maioria da população. O que é que você precisa lembrar? Para que essa água ela é utilizada dentro do Brasil? Primeiro de tudo, ela é utilizada para a agropecuária, para abastecer o agronegócio, a questão das áreas de irrigação, o abastecimento dos rebanhos. Depois vem a questão do abastecimento das áreas urbanas e das áreas industriais. Vem o abastecimento humano, o abastecimento da população. E não podemos esquecer que a matriz energética do Brasil é a usina hidrelétrica. Quando o Brasil se industrializou em 1930, ele se industrializa utilizando uma matriz termoelétrica. Queimava carvão, principalmente do Rio Grande do Sul, o cinturão carbonífero sul-rio-grandense. A partir da década de 70, você vai ter uma distribuição, melhor da energia no Brasil. Você começa a ter uma reorganização do sistema energético brasileiro. A termoelétrica começa a ceder espaço para as usinas hidrelétricas. E aí você tem os grandes projetos hidrelétricos no Brasil, como a usina de Itaipu, no Rio Paraná, e o complexo energético do Rio São Francisco, Três Marias, Paulo Afonso e Sobradinho. E dentro do Rio Tocantins, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Os rios no Brasil, portanto, as reservas hídricas do país começam a ser utilizadas também para a geração de energia. Dentro do Brasil, nós temos um enorme potencial de navegação, principalmente dentro da região norte, já que dentro da região norte, a maior parte dos rios são rios de planície e rios que correm em trechos de depressão. Menor altitude, seguem de maneira mais plana. Seria ideal para a utilização da navegação, apesar do transporte hidroviário no Brasil não ter ali um grande significado. Os rios da região Nordeste servem de grande atrativo turístico. O Rio São Francisco, o Rio Parnaíba, entre o Maranhão e o Piauí, o Rio Preguiças, dentro do estado do Maranhão,
dentro da área do polo turístico dos Lençóis Maranhenses. Então, esses rios, eles servem também para a prática do turismo, na região norte, para a prática da pesca, para a prática da navegação. O Brasil como um todo, agricultura, pecuária, abastecimento urbano, abastecimento industrial e, principalmente, geração de energia. Mas se nós temos essa água em abundância dentro do Brasil, como é que essa água ela pode acabar faltando? E dentro do Brasil, com tantos recursos hídricos, apresentarmos uma crise hídrica, uma escassez de água. Isso passa por quê? Um mau uso da água, uma má gestão dos recursos hídricos, o desperdício dessa água, a poluição dessa água nas áreas urbanas e nas áreas industriais, essa água ser utilizada de maneira errada em plantios, em áreas de agricultura, em áreas de pecuária, canais ilegais dentro dos rios brasileiros. Isso tudo vai fazendo com que essa água, literalmente, ela vá ladeira abaixo. A água servindo de ponto de lançamento de esgoto in natura, sem nenhum tratamento, vai ser uma água que vai ficar indisponível para o consumo. Dentro do Brasil e dentro do mundo, aumenta de maneira significativa o número de pessoas que passam a não ter acesso à água tratada. Isso é alarmante. Como é que dentro do planeta existem áreas onde vai faltar água? Vamos fazer um passeio pelo mundo rapidinho aqui comigo. Sabe quais são as áreas no planeta que mais sofrem com a falta de água? Continente africano e Oriente Médio. Inclusive, no continente africano e no Oriente Médio, existem disputas, existem guerras por posse de água. Na área do continente africano, países como a Etiópia, Somália, Sudão, Sudão do Sul e o Egito disputam a posse das águas do rio Nilo. Em regiões do Oriente Médio, países como a Síria, o Iraque, o Irã, disputam a posse da água do rio Jordão, do rio Tigre, do rio Eufrates. Se nós seguirmos para a porção asiática, países como a Índia e o Paquistão disputam as nascentes do rio Hindu e do rio Ganges. E dentro do território chinês, disputas pela água do rio Azul e do rio Amarelo. Sim, já existem disputas hídricas pelo mundo, já existem guerras que envolvem a questão da água. É por isso, anota a informação aí, pega o caderninho, anota. A água é considerada o petróleo do século XXI. A água é considerada o petróleo do século que nós estamos agora. E por que isso? Água, valorização econômica. Água, fonte de energia. Água, motivo de conflito. Água, o petróleo do século XXI. Se essa água é a grande riqueza do século XXI, o nosso país, o Brasil, é rico. Afinal de contas, 12% dessa água doce no estado líquido disponível para o consumo está dentro do Brasil. Agora, por que ocorreu essa questão? Preste atenção. A maior parte da água no Brasil vai para a agropecuária. Lembra da propaganda? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Exatamente. A maior parte da água no Brasil é utilizada para a agropecuária. Depois vem a indústria e depois o uso doméstico, que é a questão do abastecimento das áreas urbanas. Quando nós colocamos dessa forma, traz para a questão energética. A maior parte dessa água também no Brasil compõe a maior parte da nossa matriz energética. 68% de toda a energia gerada no Brasil é gerada a partir de usinas hidrelétricas. E outra, anota essa informação também. O Brasil possui algumas das maiores usinas hidrelétricas do planeta. Sabe qual é a maior usina do mundo? É a usina de Três Gargantas, China. China, Três Gargantas. Sabe qual é a segunda? Belo Monte, Brasil. Sabe qual é a terceira? Itaipu, Brasil. Sabe qual é a quarta? Adiguri, Venezuela. Sabe qual é a quinta? Tucuruí, Brasil. Entenderam? Das 5 maiores usinas hidrelétricas do mundo,
O Brasil possui quantas? 3. E utilizando os nossos recursos hídricos. E mesmo assim, falta água no Brasil para abastecer as áreas populacionais, as áreas urbanas, e mais tarde vai faltar água também na nossa matriz energética, gerando uma crise energética no país. O que que causou isso? Vamos pegar, vamos entender. Existe aquela água que nós não vemos, que é a chamada água virtual. Nesse exato momento, quanto de água você está consumindo? Não, Rodrigo, eu não estou nem bebendo água agora. Calma. Nós estamos, nesse exato momento, consumindo muita água. Para você poder assistir essa aula, e nós daqui podermos gravar essa aula e fazer essa aula chegar até vocês, nós estamos consumindo litros e litros de água. Afinal de contas, gerar energia elétrica precisa de água. Para você poder ter o que vestir, precisa de água. Para poder produzir o tecido, produzir o algodão, produzir o tecido, precisa de água. Se de repente bater aquela fome para produzir alimentos, bater aquela fome. Precisa o quê? De água. Essa água que nós não vemos, mas nós consumimos, é o que nós chamamos de água virtual. A ONU, a Organização das Nações Unidas, colocou um percentual de água que seria o suficiente para suprir as necessidades de uma pessoa. Ou para o consumo direto, aqueles 2 litros por dia para um adulto, ou de consumo indireto, que seria a água virtual. Sabe qual é essa totalidade? 50 litros por dia. 50 litros por dia. Já incluindo o banho, já incluindo escovar os dentes, já incluindo usar o vaso sanitário, já incluindo os 2 litros que nós vamos consumir, já incluindo o que nós estamos vestindo e o que nós estamos nos alimentando. 50 litros. E aí? Será que nós consumimos somente 50 litros por dia? Não. O brasileiro consome uma faixa de 185 litros por dia. Rodrigo, é muito. O limite é 50. E nós consumimos 185 aqui no Brasil? O canadense consome 600 litros por dia. O norte-americano consome 450 litros por dia. O africano consome 29 litros por dia. Isso quer dizer que você tem, além de uma distribuição desigual dos recursos hídricos no planeta, você também acaba tendo um consumo desigual. E países como o Brasil, que possuem todo esse potencial devido a uma má gestão por parte do poder público e por parte da população, acabam passando por uma dificuldade em fazer com que essa água chegue de maneira efetiva até a maior parte da sua população. Mas além da questão de gestão pública e de gestão da população civil, existe também uma questão climática. E é aí que você vai pegar a questão que já caiu na prova do Enem e que já caiu na prova da FUVEST. Quer ver? Ele colocou a crise hídrica em São Paulo e perguntou qual era a causa natural. Presta atenção num detalhe. Se ele colocar quais são as causas da crise hídrica, você começa trabalhando má gestão dos recursos hídricos, por parte da população e por parte de investimentos do governo. Questão estrutural, tratamento de água e distribuição dessa água. Mas existe também um fator natural, uma anomalia climática, que provoca a diminuição das chuvas na porção sudeste do país. O Brasil é atingido por 2 anomalias climáticas. Tudo bem? Pega o material, anota. El Niño e Laninha. Tá vendo aí? Tô detonando no espanhol, né? Afinal de contas, assim como vocês, tô assistindo aula com o mestre Neres. Não é isso? Nosso fera aí do espanhol. Então, olha só, de novo, El Niño e Laninha. São as 2 anomalias climáticas que atingem o território brasileiro. O El Niño, ele provoca uma diminuição das chuvas no norte e no nordeste do país e um aumento das chuvas na porção sudeste. Isso é o El Niño. A Laninha é o inverso.
Você vai ter o aumento das chuvas no norte e no nordeste e uma diminuição das chuvas no sudeste. Conseguiu já encaixar os fatos? Nos anos de 2013, 2014 e 2015, o Brasil foi atingido pela Laninha, que naturalmente, né, naturalmente não, uma anomalia climática, foi atingido pela Laninha, que provocou uma escassez de chuva no Sudeste. Você alia a essa escassez de chuva provocado pela Laninha a uma má gestão dos recursos hídricos, a um desperdício de água, gera essa crise hídrica. E essa crise hídrica, ela chegou sim a trazer como consequência um rodízio de água dentro do estado de São Paulo. Um rodízio de água que fez com que determinadas áreas urbanas fossem abastecidas 2 dias sim e 3 dias não, fazendo com que pessoas que moram em condomínios fechados de casas e apartamentos tivessem que comprar água através dos caminhões-pipa. E nas áreas mais carentes, políticas governamentais distribuindo caixas d'água. Essa crise hídrica, ela vai acabar provocando, nos anos de 2016, 2017 e 2018, uma crise energética. Afinal de contas, a base da nossa energia é a usina hidrelétrica. Uma crise hídrica que gerou uma crise energética. Mas falar de fonte de energia, falar de crise energética, isso é um assunto para um outro momento, para um outro bate-papo. Beijo grande, fiquem com Deus. A gente se vê. Tchau!